Ele é o dono de um dos maiores fatores de cura de toda a Marvel. Ele já sobreviveu a uma explosão atômica. Ele já fez cirurgia cardíaca nele mesmo. Ele já ficou só osso, e voltou pra arregaçar. A gente tá falando, é claro, do Wolverine. É uma máquina de cortar praticamente indestrutível. Mesmo assim, esse personagem foi de arrasta pra cima no filme Logan. O filme é uma das melhores histórias de super-herói que já apareceram no cinema, isso é indiscutível. Mas o povo quer saber, por que o Wolverine não se curou no filme? Foi velhice mesmo ou teve alguma coisa a mais ali? Ele vai voltar daquele jeito em Deadpool 3? As respostas estão aqui, nesse vídeo. Inês Trunks, Peter aqui! Porra, galera! Wolverine é um canadense, ele tem só 1,61 m de altura nas revistas. É mais ou menos a altura da maioria de vocês, né? Qual é a tua altura? Já vai escrevendo aqui, eu tô curioso, hein? Ah, você sabe minha altura? Qual é a minha altura? Duvido você adivinhar. E eu sei lá, pô. Eu falo logo, né? Bom, eu tenho 1,81, mas eu quero ver quem que adivinhou essa. Provavelmente a maioria de vocês é mais alto, né? Mas vamos falar do Logan, não tô falando de mim. O Logan tem até o apelido de baixinho pesado, sabia disso? Por isso que eu sempre achei estranho o Hugh Jackman, né? Porque o Hugh Jackman é grandão. Mas você não gosta do Hugh Jackman? Porra, adoro. Pra mim, o Wolverine dos quadrinhos tinha que ser igual ao Hugh Jackman. Ele ficou melhor do que os quadrinhos, gostei pra caramba. Mas nos quadrinhos ele é o Romário dos X-Men. Aí os caras vão lá, né, escalam justamente o Hugh Jackman, que é um autor australiano, pô, que na época era quase desconhecido, com 1,91 m pra fazer o papel dele nos cinemas, percebe? Muita gente estranhou, claro, né? Mas aí não deu nem 2 minutos em cena e todo mundo se convenceu. Hugh Jackman nasceu pra ser o Wolverine, ele era o cara, ou seja, que altura o quê, né? Pra quê? Aí veio Logan, o filme, e Wolverine tava só a capa da gaita. As garras travavam, o ferimento não curava direito, a agilidade foi pro saco, foi fim de feira total. Agora, Hugh Jackman tá de volta como Wolverine em Deadpool 3. E aí? É retorno do Wolverine no auge? Ou a gente vai ver de novo aquele Wolverine lá, chumbadão, né? Mamaco. O que você acha? Vai meter atestado? Você vai entender tudo agora. Mas já comenta, você gostaria que Hugh Jackman ficasse mais tempo agora no CM? Ou pra você tem que ser só uma participação e bota outro ator pra ser o Wolverine? Eu tô muito curioso pra saber a sua opinião. Manda ver. Bom, a explicação mais óbvia pra decadência do Wolverine é a idade. Isso é óbvio, né? Na cronologia dos filmes da Fox, o Wolverine, né? Ou melhor dizendo, James Howlett, ele nasceu em 1832. O filme Logan se passa em 2029. Ou seja, o maluco tem quase 200 anos nas costas. É complicado, né? Eu sei que você tá pensando uma piadinha comigo agora, né? Só para, não comenta isso, ok? Não comenta. Bom, o Wolverine só conseguiu chegar nessa idade por causa do fator de cura mutante que ele possui. Mesmo assim, porra, galera, tudo tem limite, né? Ele atingiu um ponto em que a velhice pegou mesmo, não tem como. Né? O meu, acho que já chegou também. Eu tô tentando, né? O fator de cura dele lá não é mais o mesmo. A pipa do vovô não sobe mais, entende? Nem dando cordinha, né? É só isso? O PT acabou o vídeo? Não, tem mais, né? Olha a barrinha aqui embaixo, porra. Tem muitos outros fatores em jogo. Bora combinar, Wolverine tava inteirão no final de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Aquele final se passa no futuro ano de 2023. Então, como é que Logan entra em decadência tão rápido, em só 6 anos, galera? Se naquele filme ele tava, porra, daquele estado lá, pô, tava cheipadaço, 6 anos depois, daquele jeito ele tava em Logan, é complicado, né? 2029 ele tava só o pó da rabiola. Pra alguém com quase 200 anos é um envelhecimento muito rápido. Parte dessa explicação pode cair em cima do estresse. Exatamente, o estresse. O estresse, a depressão, comprovadamente são problemas mentais que impactam o sistema imunológico. O Wolverine viu os amigos dele morrerem. Charles Xavier, que é o mentor dele, né, que foi o líder dele durante muito tempo, enlouqueceu, virou inválido. O Wolverine tá vivendo agora num mundo que ele não reconhece mais. Um mundo que não tem mais espaço pra ele, não tem mais espaço pra mutante nenhum. Dá pra dizer que o Logan perdeu a vontade de viver e isso também deve ter ajudado a derrubar o fator de cura dele. Vocês acham que o estado mental não atrapalha o corpo? Pô, atrapalha muito. Cuida bem do teu psicológico aí. Pode estar cheio de médico me vendo aqui agora. Pô, me embasa aqui, me ajuda, né, médico? Pô, psicólogo, tô errado eu? Já comenta aqui embaixo, me dá uma moral, né? Pra complicar as coisas, a corporação Transgen armou a derrocada final dos mutantes. Milho geneticamente modificado tá dominando o país. Faz parte das refeições diárias de todo mundo. Só que esse milho foi alterado para provocar estragos nos genes dos mutantes. Tem 25 anos que não nasce mais nenhum mutante no meio da população. Só em laboratório. A raça mutante está em extinção. O filme não diz preto no branco, mas mesmo assim a gente pode pensar que isso também está afetando o Wolverine. O cara tem que comer. Concorda? Quem é que não curte o milhozinho, né? E ele não sabe do esquema do milho. Então, cada vez que ele come lá o cereal dele, né, o creme de milho, uma pipoquinha inocente lá no cinema, não sei nem se tem cinema lá, ele tá se envenenando.
e tá colocando pra dentro do corpo uma substância que ataca células mutantes. Isso não tem como ser bom, concorda? A gente viu que isso bagunça os poderes dos mutantes. Charles Xavier ficou surtadaço. E Charles Xavier se amarrava num bolo de milho, né? Como é que você sabe, Pedro? Não sei, tô chutando. Mas ele deve ter comido. Então a gente tem até agora depressão, velhice e comida geneticamente modificada. E tudo isso contribui para o problema maior, envenenamento por adamantium. O fato é, galera, presta atenção, o adamantium nos ossos tá matando o Wolverine um dia de cada vez. É sempre um dia de cada vez dando uma porrada nele. Não custa repetir, o Logan não nasceu com esqueleto de adamantium. Não é natural, né? Os ossos dele, todos os ossos dele foram revestidos com esse metal depois do experimento secreto do governo. E esse experimento já tinha sido tentado com uma porrada de gente, né? Porrada de mutante. Todos tinham morrido. Só que o experimento foi feito no Logan justamente porque o fator de cura iria garantir que ele sobrevivesse à operação. Só que isso não é metal cirúrgico, sabe? Aquele que você bota lá, tipo... Não é aquele pino que teu tio tem na perna, não é isso. É um metal tóxico. É um metal que o organismo vai tentar combater. Então, durante décadas, o fator de cura do Wolverine ficou lutando contra esse adamante. Ainda tá, né? Bom, tava no momento do filme. Aí chegou um ponto em que o fator de cura já tava enfraquecido, tá cansado, né? Chega, pô, todo dia eu tô tentando te curar e você me sabotando, né? Falando pro adamante. E aí o adamante começou a ter mais força, de envenenamento. E começou a envenenar o Wolverine. Foi só ladeira abaixo no filme. E esse conceito já foi utilizado nos quadrinhos depois de Logan. Recentemente, Lady Deathstrike também ficou na pior porque o fator de cura dela pifou e o adamante começou a envenenar ela. Laura Kinney, né, a antiga X-23, chega até a falar pra ela: eu já vi isso antes, é o fim pra todos nós. Ou seja, ela sabe que todo mundo que tem adamante no corpo vai rodar assim um dia. Aí a Laura faz uma transfusão de sangue e garante uma sobrevida aí pra Lady Deathstrike. Mas o relógio tá correndo, tic-tac. Mesmo Old Man Logan, o personagem das revistas que inspirou o filme Logan, também passou por isso numa outra história. O próprio adamante atingiu um estado em que começa a se dissolver, bem lentamente, mas tá indo. E esse adamante tá indo pra corrente sanguínea do velho Logan, Old Man Logan. Resultado, envenenamento também. Eu acho que já dá pra deduzir se a gente vai ter uma ameaça ou não no filme Deadpool. Eu acho que não faz sentido. O Wolverine que vai aparecer ali ou é uma variante do Logan, ou é um Logan anos antes da decadência. Então, logo, o cara não tá velho demais ainda, né? Não tem comida geneticamente modificada no corpo e não tá na bad, não tá estressado. Então pode ficar tranquilaço. O Hugh Jackman, ô mão da porra, com mais de 1,90 m, vai chutar bunda sim em Deadpool 3. Uhul! Agora comenta aqui embaixo, você ia querer ter o fator de cura do Wolverine? Você toparia viver 200 anos numa boa? Ou não, deixa quieto, cada um com o seu tempo mesmo. Comentem e toca aqui, se inscreve no canal. Não sai sem a sua inscrição. Fica aqui, se quer ficar informado do que acontece agora na cultura pop, nos animes, nos desenhos, nas séries, no cinema, em tudo. É aqui, cara. Tamo junto pra caramba. Conto com você no próximo vídeo inscrito. Valeu, galera. Fui!